Tem até uma imagem, né, atrás que dá para saber mais ou menos o que é. Mas o que seria isso aí? Climatologia. Sobre o clima, né? Não? Sobre o clima, né? Pergunta besta, né? O nome já tá falando, né? Ó, começa aqui, clima. Então, quando a gente não sabe, eu acho que eu já até falei para vocês quando a gente estava em sala. Quando a gente não sabe o nome, o significado de uma palavra, acho que a Cleide também já falou com vocês, a Cleide ou a Isis. Quando a gente não sabe o significado da palavra, a gente tenta dividir a palavra no meio aqui e entender mais ou menos o que significa cada palavra, cada parte da palavra. Ó. Por exemplo, climatologia, né? Ah, se é climatologia, então tem a ver com clima. É alguma coisa com clima, certo? Logia, certo? Logia vem de estudo, certo? Tudo que tiver logia do latim significa estudo. Biologia, estudo da vida, né? Geologia, estudo da terra, certo? Então tudo que tiver logia, tiver escrito esse nome logia no final, é estudo de alguma coisa, certo? Então, ó, climatologia é o estudo do clima, né? É o estudo do clima, certo? Então a gente vai ver nessa aula, na aula de hoje, o que é o clima, certo? Qual é a diferença? Por que, que existem locais no mundo que é mais quente e outros locais no mundo que é mais frio, certo? Por que, que no Ceará é quente, certo? Por que, que no Ceará é quente quase o ano todo, né? Praticamente o ano todo tem a temperatura entre 28 e 35 graus, e lá no Rio Grande do Sul é frio, a maioria do tempo. Alguém sabe dizer, assim, antes da gente começar a explicação, por que, que aqui no Ceará é quente e no Rio Grande do Sul é frio? Tem a ver com aquela linha, né? A linha, né? Com a linha que tu diz é a linha do Do Equador. Equador? Sim, Tem a o Equador. ver. Fica mais perto ou o Ceará fica mais... Fica mais perto. Faz sentido o que tu tá falando. Mas por que que por estar mais próximo da linha do Equador é mais quente, mais frio? Vocês. Porque o sol bate mais forte lá? Exatamente isso. Quem foi que falou? Foi o Gabriel? Fui eu. Foi o Eric? Exatamente isso, o Eric. A gente vai ver que o Sol, a luz do Sol, ela atinge o planeta de maneiras diferentes, certo? É por isso que no Polo Norte e no Polo Sul, lá tem neve, certo? E é por isso que no deserto do Saara não tem, é quente praticamente o ano todo, né? É quente. Vamos dar sequência na aula. Ó, aqui é mostrando um pouco, né, da diferença entre os planetas, né? E a nossa estrela, ó, dá para tá um pouco ruim de ver, mas a gente consegue ver o tamanho da dimensão do Sol, ó, em relação à Terra, ó, em relação à Terra e os outros planetas, ó. A nossa estrela, né? Ela parece que é pequena, né, por estar uma distância grande da gente, mas a estrela, o Sol, é o maior astro que tem no nosso universo, certo? E o Sol é o principal elemento que vai afetar na temperatura do planeta, certo? Existem outros elementos, mas o Sol é o principal elemento que vai afetar. É ele que vai. Os raios solares, né? Que são emitidos do Sol, que vai atingir o planeta de formas diferentes e vai ter temperaturas diferentes, certo? Parece um pouco confuso agora, mas a gente vai, no decorrer da aula, vai dar para entender direitinho. Ó, um dos movimentos, um dos exemplos, né, uma das explicações de a Terra ter diferentes tipos de clima é esse movimento aqui, ó, o movimento de rotação da Terra, certo? O movimento de rotação da Terra é um dos fatores que distribui o calor por todo o planeta, certo? Se a Terra ela não girasse em torno do Sol, uma parte do planeta ficaria quente o ano todo, certo? E a outra parte que está na sombra do planeta faria, faria frio o ano todo, né? Certo? Ficaria no frio o ano todo, por não estar recebendo a luz do Sol. Ok?
Então, um dos motivos, ó, de a gente ter calor por todo o planeta é isso daqui, ó, é o movimento de rotação, certo? A gente lembra, né, que no movimento de rotação, 12 horas do dia, a Terra, 12 horas um lado da Terra está de dia, né? E 12 horas esse lado vai estar de noite, mais ou menos 12 horas, né? Isso em geral. Tem locais que é mais tempo de noite e tem locais que é menos tempo, né? Devido à inclinação da Terra, certo? Um outro motivo de ter diferentes temperaturas é esse outro movimento que a Terra faz aqui, ó. Alguém lembra qual é esse movimento, pessoal? Ninguém sabe dizer? Outra pergunta besta, né? E qual é esse movimento, pessoal, que a Terra faz em torno do Sol? Eu esqueci, ó. É o movimento que gera as 4 estações do ano. A gente consegue ver a Eu não esqueci, primavera. mas ou é latração. É quase. Então é outro, esqueci o nome também. É o movimento de translação, né? É o movimento que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. Que demora quanto tempo para a Terra dar uma volta em torno do Sol? Hein, pessoal? 1 ano ou 365 dias. Isso mesmo. 1 ano ou 365 dias, né? E cada parte aqui do ano, ó, a Terra, ela vai estar numa posição diferente e isso aqui vai afetar na temperatura do planeta, ó. A gente vai observar aqui, ó, que tem certos momentos do ano, ó, que o lado sul do planeta, ó, como aqui no verão, ó, quando está no verão aqui na parte sul, certo? No hemisfério sul do planeta, a gente consegue ver que a parte norte aqui, ó, está na sombra, né? Por que quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte? É justamente por isso, ó. A inclinação da Terra, ó, faz com que essa parte sul aqui do planeta fique mais próxima do Sol. E a parte norte não, ó. A parte norte fica mais afastada. Então, quando isso acontece, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, né? Começa no dia 22 de dezembro. O contrário também vai existir, ó. Dia 22 de junho, certo? Que é quando começa o solstício de inverno, ó, de inverno, né? Vai mostrar o quê, ó? Que a parte norte do planeta, ó, tá mais próxima do Sol e a parte sul do planeta, ó, tá mais afastada, ó. Então, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, certo? Então, é nada mais do que isso. Quando mostra que é verão e inverno, é só isso, ah, professor? Então, a gente é verão aqui no Ceará quando essa parte aqui do hemisfério sul está mais próximo do Sol. Ó. Vocês estão vendo ó, que durante o ano ó, a Terra tem diferentes posições ao redor do Sol, né? Ó. Então, vai ter momentos que o norte está mais próximo e vai ter momentos que o norte está mais separado. Não sei se vocês já viram em algum documentário que tem lá falando que lá no Alasca passa 8 meses de noite e ou pode passar 8 meses de noite ou pode passar 8 meses de dia. É principalmente 8 meses à noite. Por quê? Ó? Porque pela esfericidade da Terra, certo? Pela Terra ser esférica, o Alasca, ó, ele está bem em cima aqui no Polo Norte, né? Ele está bem próximo do Polo Norte. E a rotação dele, ó, faz com que todo ano ele fique de dia, certo? Se eu tiver aqui, ó, toda a parte aqui do verão, ó, toda a parte aqui do inverno, o Alasca ele vai ficar à noite. E o Polo Sul, ó, toda a parte do ano pela rotação, a parte mais ao sul, né, do planeta, vai ficar de dia, certo? É por isso que tem épocas do ano que, principalmente nos polos, certo, pessoal? Isso aqui vai acontecer nos polos. O Polo Norte pode ficar 8 meses à noite e o Polo Sul pode ficar 8 meses de dia. Por quê? Porque ela está bem próximo do plano, está bem próximo do polo, certo? Ó, o que o Eric estava falando, ó. Por que aqui no Ceará, certo?
faz mais calor do que no Rio Grande do Sul. A linha do Equador, essa linha do Equador, né, que é a linha que cruza o planeta de leste a oeste, né, ou então de oeste a leste, ela está localizada bem no centro do planeta, certo? E o planeta, por ser esférico, pessoal, essa parte do planeta aqui é a parte que mais recebe luz do Sol. É a parte que mais recebe luz do Sol. Por que, professor? Por que, que o meio do planeta, por que, que essa parte mais aqui da linha do Equador é a parte que mais recebe luz e calor do Sol? Porque a parte está mais próxima, pessoal. Ó, a gente consegue observar que os raios solares, ó, eles vão chegar principalmente, ó, no meio do planeta, certo? Na parte mais acima, ó, no norte e no Polo Sul, esses raios solares eles demoram mais a chegar, certo? Então eles atingem com menos intensidade. Então um dos motivos, ó, de no Ceará fazer mais calor do que no Rio Grande do Sul é isso daqui, ó. A luz do Sol chega com mais intensidade aqui próximo à linha do Equador, certo? Aquece mais aqui o Ceará, mas aqui no Rio Grande do Sul, ó, a luz do Sol ela demora mais, certo? Ela demora mais a chegar, ó, certo? Então a luz lá o calor no Rio Grande do Sul vai ser menos, vai ser menor, certo? Então por isso que lá no Canadá é mais frio do que no Ceará, porque ó, o Canadá ele já está mais próximo do Polo Norte, né? O Canadá está aqui acima dos Estados Unidos e no Canadá a luz do Sol e o calor que o Sol emite ele vai chegar com menos intensidade, certo? Ele vai ser mais fraco. Então, um dos motivos de ter climas diferentes no mundo, um dos motivos de ter temperaturas diferentes no planeta é isso, certo? É a localização que esse país ou que esse estado está no planeta. Ó. Se estiver próximo à linha do Equador, vai fazer mais calor. Aqui mede mais ou menos a temperatura do planeta. Ó. Eu consigo ver ó, que nessas áreas mais quentes, ó, aqui, ó, pessoal, nesse mapa aqui, a gente vai identificar como as áreas que são laranja e amarela, elas são mais quentes, certo? E por ser mais quente, ó, ela vai ter essa tonalidade aqui, ó, amarelo e vermelho. A gente consegue até meio que visualizar, né? Ó. Então, esse centro do planeta aqui, ó, é onde vai receber mais luz e calor, devido a estar próximo ao centro, o centro da Terra está próximo do Sol, e essa parte aqui acima vai receber menos luz e calor do Sol, certo? Vai fazer mais frio. Deu certo entender até agora, pessoal? Tá tudo tranquilo? Vocês têm alguma pergunta? Nem do Galo, nenhuma pergunta? Sei que esse galo aí tem uma garganta boa. Esse galo Tá aqui, com fome. eu tenho que pegar uma baladeira aqui nele e tacar na cabeça dele. Eu também tenho uma pergunta. De novo. É forte, é forte. Certo, pessoal? Então, um dos motivos de ter temperaturas diferentes no planeta é isso, certo? O Sol ele vai aquecer mais o meio... Parece que ele espera eu falar para cantar. O Sol ele vai atingir de maneiras diferentes, ó. Ele vai aquecer de maneiras diferentes, certo? Isso é um dos motivos. Mas existem outros motivos, ó. Um outro motivo, ó. Vou citar aqui um exemplo. Guaramiranga, certo? Guaramiranga fica aí no Ceará, né? Fica até próximo aí de Itaitinga. Mas Guaramiranga, pessoal, é mais frio do que Itaitinga, né? Guaramiranga tem uma temperatura menor que Itaitinga. Mas, professor, você não acabou de falar que os locais que estão mais próximos da linha do Equador faz mais calor? Então, por que Guaramiranga é mais frio? Por que vocês acham que Guaramiranga é mais frio? Tem a ver com serra, pessoal? Cor de serra? Tem a ver com serra, certo? Eu vou até passar aqui um pouco, depois eu retorno para lá. Guaramiranga, pessoal, ó, o que foi que a gente falou? Tem alguns fatores que mudam o clima da Terra, certo? Um dos fatores é esse, ó, é o que a gente chama da latitude, né?
A gente aprendeu lá no começo do ano o que era latitude e o que era longitude, né? Latitude são essas linhas paralelas, né? Que cortam de leste a oeste a Terra, né? E longitude são essas linhas aqui que estão na vertical, né? Ó. A latitude na lateral e a longitude na vertical, certo? Então, a latitude, ó, vai começar aqui de zero, né? Começa na linha do Equador 0, 45, 90, certo? E quanto maior for a minha latitude, certo? Quanto maior, 0 para cá e 45, 0 e 45, quanto maior a latitude, mais frio vai fazer, certo? Menor vai ser a temperatura da Terra, certo? Mas existe um outro elemento, ó, que além da latitude, é o que, ó? Mostrando um pouco da latitude, ó. Aqui vai ter a zona polar, né? Ó, a zona temperada, a zona intertropical, que é a zona onde faz mais calor na Terra, ó. Certo? Parece uma bola de basquete, né? Ó. Essa região aqui é a região que faz mais calor. As latitudes são baixas, né? Vai estar entre 0 e 45. Mas quanto maior a latitude, menor vai ser a minha temperatura. Certo? Aqui é mostrando um outro exemplo lá, ó, de como a luz do sol chega. Ó. Aqui, ó, na linha do Equador, ela vai chegar de forma mais reta, né? Ó. Vai chegar de forma mais intensa. E nessas outras latitudes aqui, ó, ela vai demorar a chegar, certo? Por que lá no... Por que em Guaramiranga é mais frio do que em Taitinga? Se as duas estão no Ceará, tem a ver com o que vocês falaram, tem a ver com as serras, certo? Isso é um outro elemento que a gente chama, que a gente já falou sobre isso, né? É a altitude, certo? A altitude é que vai definir a temperatura de um relevo, certo? A temperatura desse local. Então, quanto mais alto for esse relevo, certo? Menor vai ser a minha temperatura. Mesmo eu estando num local mais quente, mas se eu subir, se eu ficar numa altitude muito alta, certo? Um local muito alto, tem uma altitude considerável, a minha temperatura cai, certo? Vocês lembram que a altitude é a relação, é a altura desse relevo em relação ao quê? Ó? Ao nível do mar, certo? Então é por isso que Guaramiranga é mais frio do que Itaitinga. Apesar dos dois estarem no Ceará, por ser numa serra e essa serra está mais alto, a temperatura é menor, certo? Aqui é um exemplo. Ó. Aqui é uma foto lá do Monte Kilimanjaro, lá na África, certo? Isso aqui é um vulcão extinto, se eu não me engano. Olha a diferença que tem, ó. Aqui a gente está na savana, né, africana, ó, que tá um calor, a gente consegue observar. Mas aqui em cima, ó, a poucos quilômetros, né, aqui não é tão distante, essas duas paisagens. E aqui em cima a gente consegue ver, ó, que está nevando, né? Ó. Dá para a gente perceber que tem neve aqui, ó. Olha a diferença, está bem próximo, mas devido à altitude, devido à altura desse relevo aqui, ó, essa parte aqui vai fazer mais frio, certo? Aí, pessoal, eu queria que vocês entendessem, ó, qual a diferença entre clima e tempo, certo? Qual é essa diferença entre clima e tempo? Lá no jornal, o que a gente vê? A gente vê a previsão de quê lá no jornal, quando passa o Jornal Nacional, no Jornal do Meio-Dia? É a previsão do tempo, quê? né? A previsão do tempo, né? A gente não vê a previsão do clima, certo? Então, professor, qual é a diferença? Não é tudo a mesma coisa, não? Tempo e clima, tudo não vai dizer alguma coisa do local, da paisagem, certo? Pessoal, tempo e clima tem uma diferença até que grande, certo? Mas os dois se combinam, certo? O que seria o tempo? O tempo é o estado atual que está a atmosfera, certo? É o estado atual que está agora... Vou citar um outro exemplo. Se eu sair de casa e olhar para o tempo, olhar aqui para o céu, eu vou ver que
o céu está chuvoso. Eu acho que hoje vai chover, o tempo está nublado, certo? O tempo é a condição real, é o que está acontecendo no atual, certo? Ou então eu posso olhar, eu acho que hoje vai fazer calor, hoje o céu está limpo, o céu está aberto. Então, o tempo é o atual, certo? É a condição atual que está acontecendo. Diferente do clima, certo? Então, se eu olhar aqui para o tempo, eu vou olhar. Então, eu estou olhando aqui para o céu, eu acho que vai chover. Então, o tempo, a previsão do tempo vai, pelo que eu estou prevendo, né? Eu acho que vai chover ou não. Então, a previsão do tempo que aparece no jornal é nada mais do que isso, certo? Tem profissionais que vão olhar a atmosfera naquele momento e ele vai dizer se vai chover, se vai nevar, se vai fazer sol hoje ou nos próximos 4, 5 dias, que é o máximo que eles conseguem, certo? Que é o estado atual da atmosfera. Então, o tempo é isso. É eu olhar a atmosfera, olhar o céu e ver se vai chover ou não, ou hoje ou amanhã, certo? É algo que é passageiro. O clima não. O clima já é diferente. O clima, para eu observar o clima de um local, eu tenho que olhar como é que esse local estava nos últimos 30 anos, certo? Como é que esse local estava entre chuva, entre calor, entre sol, entre neve, nos últimos 30 anos, certo? Eu tenho que olhar qual foi o tempo desse local nos últimos 30 anos. Vou citar aqui o exemplo do Ceará, certo? No exemplo do Ceará, ó, se o Ceará chover hoje, né, passar a semana chovendo, certo? Mas nos últimos 30 anos fez mais calor do que sol, então eu posso dizer que o clima do Ceará é um clima quente, né? É um clima ensolarado, né? É um clima tropical, que é o mais correto. Por quê? Porque na maioria do tempo, na maioria desses anos, o tempo era mais calor do que frio, certo? Então eu posso dizer que o clima do Ceará é um clima quente, certo? Lá no Rio Grande do Sul, eu posso verificar que nos últimos 30 anos, o clima do Rio Grande do Sul era mais frio do que calor, certo? Fez mais frio lá do que calor nesses 30 anos. Então eu posso dizer que o clima do Rio Grande do Sul é um clima frio, certo? É aquilo das mudanças climáticas. Não sei se vocês... A gente vai estudar... Depois que a gente vê esse conceito todo de clima, a gente vai ver sobre as mudanças climáticas, né? Aquecimento global. Por que eu não posso dizer que o clima da Terra ele mudou hoje? Em 2020 o clima da Terra mudou. Por que eu não posso dizer isso? Porque o clima é um conceito que demora de 30 a 50 anos, certo? Então, as mudanças climáticas vão acontecer a partir disso. Eu posso dizer que o clima vai mudar depois de um certo tempo. É tanto que, não sei se vocês já viram alguns documentários, que dizem que daqui a 30, 40 anos, a temperatura da Terra vai aumentar 1 grau, vai aumentar 2 graus, certo? E o clima vai mudar. É justamente por isso. Beleza? Aí existem alguns elementos no clima que favorecem, né, essa temperatura. Existem alguns elementos. É a radiação do Sol. A radiação do Sol é aquilo que eu falei para vocês. É o Sol atingindo a Terra de diferentes formas. A temperatura do ar, a umidade que está no ar, a pressão atmosférica, a velocidade do vento, certo? A precipitação. A precipitação aqui, ó, é a chuva, certo? Isso aqui a gente falando em termo científico, precipitação, quando a gente fala assim que um local vai precipitar, é que um local vai chover, certo? Aí esse conjunto de variáveis é os elementos do clima, certo? Mas isso aqui não é nem tão importante, é só para vocês conhecerem que o clima ele pode mudar de diferentes formas, né? O que a gente falou foi só uma, né? A gente falou só sobre a radiação solar, né? A radiação solar é só um elemento que vai dizer se um local é quente ou frio. Aqui, ó, vou dar outro exemplo, ó, de um local que está no meio, né? Está próximo à linha do Equador, mas ele é frio, ele não é quente. Que é onde, ó? É no Chile,
certo? No Chile, aqui, o Chile está bem próximo da linha do Equador, né? Mas por que o Chile lá faz tanto frio? Por que o Chile tem neve lá? Por que não faz tanto calor no Chile? É justamente, pessoal, pelo relevo, né? O Chile está localizado na Cordilheira dos Andes, né? A gente vê aqui, ó, que o deserto do Saara está nessa zona que a gente falou, né? Ó, tá entre os trópicos de Capricórnio e o trópico de Câncer, né? A gente consegue ver que tem locais que podem estar próximo da linha do Equador e fazer calor, mas também podem estar próximo da linha do Equador e fazer frio, certo? Se for um local, ó, aqui no Ceará, ó, o Ceará a gente não está no relevo tão alto, né? Mas a gente está próximo da linha do Equador, então aqui no Ceará faz muito calor. Ó, um exemplo aqui de distância também, ó, é entre São Paulo e Campos do Jordão. Ó. O Campos do Jordão ele está a 1.600 metros de altitude, certo? A altura que Campos do Jordão está é 1.600 metros, certo? Está em cima de uma serra, de uma montanha. Lá, ó, a temperatura mínima é 7 graus e a temperatura máxima é 11. Ó. São Paulo está só 800, só não, 800 metros é alto, né? Mas a temperatura que faz lá, ó, é mínima de 13 e máxima de 24. Ó. A gente consegue ver, ó, que São Paulo e Campos do Jordão não está tão longe, né? Ó. É bem próximo. Mas pela altura do relevo, ó, isso vai fazer toda a diferença. Ó. Lá só chega a 11 graus em Campos do Jordão. Em São Paulo, ó, chega a 24. Certo? Olha a diferença que isso vai fazer da altura do relevo, da altitude, né? Certo? Um outro fator, pessoal, é a pressão atmosférica, certo? A pressão atmosférica é a força que o ar ele vai exercer sobre a gente, certo? Professor, o ar ele tem peso? O ar ele vai ter alguma influência? O ar, pessoal, a gente não consegue ver, né? A gente consegue só respirar o ar, consegue sentir o ar através do vento, mas o ar ele vai ter um papel importante para a temperatura do planeta, certo? O ar, mesmo a gente não vendo, ele tem um peso na atmosfera muito grande, certo? Vocês querem ver um jeito do ar agindo? É quando um cometa ou um astro ele cai, ele consegue atingir a atmosfera da Terra, certo? O ar é tão pesado que quando uma pedra, um meteoro, um meteorito cai cai no nosso planeta, o ar ele consegue destruir. É aquela estrela cadente que a gente vê, né? A gente não sei se vocês já observaram uma estrela cadente passando. A estrela cadente é o ar atingindo aquele objeto, certo? O objeto ele está na velocidade tão rápida, mas é como se ele estivesse batendo numa pedra, certo? Na velocidade que ele bateu no ar. E ele vai se desintegrando. Se o ar não tivesse tanta interferência, esse objeto atingiria a Terra, certo? É claro que existem cometas maiores que conseguem romper essa barreira do ar, certo? Por exemplo, o meteoro que causou a extinção dos dinossauros. Era um meteoro que ele era tão grande que mesmo ele rompendo, ele batendo no ar aqui no nosso planeta, ele conseguiu atingir a nossa superfície, né? Mas a pressão atmosférica, pessoal, vai acontecer muito por isso, certo? A pressão atmosférica ela vai estar em dois sentidos, certo? Em alta temperatura e em baixa temperatura, certo? A pressão atmosférica... Espera aí só um instante, pessoal.
Ó, pessoal, um efeito da pressão atmosférica, certo? Um efeito que a pressão atmosférica tem também é na gente, certo? Eu falei sobre os meteoros, sobre os cometas, né? Mas eu acredito que grande parte de vocês acompanha o futebol, né? Assiste futebol. Aí, um exemplo que tem muito é na Libertadores, né? Dificulta a respiração, Everson? Questão da altitude? Isso, exatamente isso. Na respiração. Quando os times... Acho que o Flamengo foi o último a jogar... Foi jogar na Bolívia, né? Aí lá na Bolívia, a Bolívia está mais ou menos a uns 3.000 metros de altitude, certo? Ela está no relevo bem alto, né? Está lá na Cordilheira dos Andes. Está a 3.000 metros. E lá, os jogadores, eles reclamam que eles não conseguem respirar, né? Eles puxam o ar e o ar não vem. Por quê? Porque quando está mais alto, o ar ele fica mais rarefeito, certo? A pressão atmosférica nessas áreas, ela é menor, certo? Ela é bem menor pelo ar ser mais rarefeito. É a mesma coisa do que acho que vocês já viram no jornal os alpinistas subindo o Monte Everest. Quando ele já está quase chegando lá no cume, né? Quando ele está bem próximo, eles usam aqueles aparelhos aquelas máscaras para respirar, porque ele está numa altitude tão alta, ele está tão alto que a influência do ar, da pressão atmosférica, ela é tão baixa que o ar é bem rarefeito, certo? O ar ele é bem rarefeito. Então, a pressão atmosférica, a pressão que o ar vai fazer, ela vai atingir de diferentes formas o planeta, certo? Aqui, como a gente está no nível do oceano, a influência do ar ela é muito maior do que eu estando no Monte Everest, certo? Então, a pressão atmosférica é nada mais que isso. É o peso que o ar tem influenciando a gente. É o peso que esse ar tem, certo? Aí aqui ele vai falar, né, ó, que ela é menor em lugares mais altos e nas regiões mais quentes. Dessa forma, a altitude e a temperatura vão interferir na pressão atmosférica, certo? Ó, um outro fator que é da pressão atmosférica. Vocês já viram, né? As pessoas viram em vídeos, né? Eu acredito. Em vídeos ou aqui em Quixadá tem muito. Quem já foi em Quixadá, Quixaramubim, vão ver as pessoas andando de balão, certo? Como é que as pessoas fazem para fazer aquele balão funcionar? Primeiro, elas vão estender aquela lona, né? E o que elas vão fazer? Elas vão aquecer o ar, né? Tem tipo um forno, né? Tem tipo um fogo lá. E esse fogo, ele vai esquentando o ar até o ar ficar mais rarefeito. E o ar, quando o ar ele é mais rarefeito, certo? Quando o ar está em alta temperatura, o ar ele fica mais leve e o ar ele sobe, certo? Por isso que as pessoas pulam de parapente, certo? Ou então pulam de asa delta. O que elas fazem? Elas procuram esses locais que são mais quentes e que o ar é mais leve. Por isso que quando a pessoa pula de uma asa delta, ela não cai em seguida, né? A gente vê no vídeo que quando a pessoa está pulando de asa delta, o ar quente que está subindo empurra a asa delta. A pessoa vem de asa delta, está pulando, né, de uma pedra. No Rio de Janeiro acontece muito, né? Porque o Rio de Janeiro é muito quente. A pessoa está pulando de asa delta, o ar quente joga a asa delta para cima e a pessoa consegue planar, certo? Então, quando o ar está em alta temperatura, a gente diz que é uma baixa pressão atmosférica, certo? E quando o ar está numa temperatura baixa, certo? Está numa temperatura muito baixa, a gente diz que ele está numa alta pressão atmosférica, certo? Um exemplo aqui, ó, de alta pressão atmosférica, certo? De baixa temperatura, parece confuso, né? Mas com o tempo a gente consegue entender, ó. Um exemplo de baixa temperatura, ó. Por que o ar-condicionado, certo? Por que o ar-condicionado ele fica instalado, certo? Na sala. A gente pode até perceber, né? Lá na sala do Lei. Por que lá no laboratório o ar-condicionado fica localizado na parte mais em cima? Mais em cima do laboratório. Será que era para vocês não mexer?
Ou tem algum motivo de o ar-condicionado estar tão alto? O que vocês acham? O que vocês acham que o ar-condicionado... Em outros locais também, né? Em outras salas, se vocês observarem, o ar-condicionado ele fica sempre instalado na parte mais alta do cômodo, né? Posso tentar responder? Pode sim. Quanto mais humosidade, quanto mais molhado tiver o ar, mais ele é mais pesado, mais ele desce. Isso. Só se tiver aquele frio, tem que estar molhado o ar. Também. Eu esqueci o nome da palavra, Não, mas tu tá certo. É úmido, é tipo úmido. Né? Você quer falar? É a umidade, tá certo. Mas assim, não tem... Quanto mais frio, mais o ar vai estar pesado. Beleza, tá certo. Quanto mais frio o ar, mais ele vai ser mais pesado. Então, por isso que o ar-condicionado é localizado na parte mais de cima. Porque quando aquele ar frio ele sai do ar-condicionado, ele tende a descer, né? Se a gente colocar um ar-condicionado no chão, próximo do chão, aquele ar ele vai ficar só na parte de baixo da sala, né? Ele não vai conseguir atingir todo o ambiente, certo? Mas esse ar frio, às vezes, não precisa estar molhado, certo? Não precisa ter uma umidade tão alta, certo? Às vezes existe o frio e seco. Às vezes o ar é frio e não tem uma umidade tão alta, certo? Mas tá certo isso. Quando está em baixa temperatura, o ar ele é mais frio, certo? Tem uma pressão atmosférica mais fria e isso faz com que o ar fique mais pesado. O ar ele tende a descer, certo? Se vocês tiverem a curiosidade, eu acho que no Jornal do Meio Dia ela não mostra isso, mas no Jornal Nacional, quem está lá explica muito bem isso. Quando ele fala assim, tá vindo uma massa de ar, que a gente vai explicar depois o que é massa de ar, uma massa de ar de baixa pressão. Então, quando ela fala isso, que está vindo uma massa de ar de baixa pressão, está vindo uma massa de ar fria. E a gente consegue até associar, que ela fala assim, está vindo uma massa de ar do Polo Sul. Então a gente já sabe que o Polo Sul é frio, né? E a massa de ar está avançando, certo? Está se locomovendo para outros locais, certo? Então, a pressão atmosférica, certo, pessoal? Ela pode atingir de diversas formas, com baixa temperatura e alta temperatura. Na alta temperatura, certo? Ele é mais rarefeito e ele é mais leve, certo? E tende a subir. O ar ele tende a subir. Baixa temperatura, o ar ele é mais pesado, certo? As moléculas de ar ele é mais pesada e ela tende a descer, certo? Aí, pessoal, na próxima aula a gente vai ver o que seria o vento, né? Como é que o vento ele se locomove. A gente sabe que o vento é o ar em movimento, né? O vento é isso. Mas por que esse ar se movimenta? Por que existe o vento? Né? Aí, pessoal, na próxima aula a gente continua, certo? Falando um pouco sobre climatologia. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu falei muito rápido. Ou tá tranquilo o jeito que eu tô falando? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Pronto, então, na próxima aula a gente se vê, viu, pessoal? Bom almoço. Valeu, Roberto. Valeu.